a gente agradece muito a presença de todo mundo que está chegando. Essa é a primeira sessão do Cineclube Cine Chenu, que surgiu já de umas ideias que vieram já assim, que retomam antes da quarentena. A gente queria fazer um encontro motivados pelo My French Film Festival, que não sei se vocês conhecem, é um festival online, todo ano acontece no começo do ano. E assim como o Varilux e outros tantos festivais pelo mundo que tem disponibilizado, né, a gente viu o Festival de Brasília mesmo, disponibilizado filmes online, a gente pensa que é uma ocasião interessante para esse tipo de encontro, né? Então, motivados por isso, por esse momento, né, complicado, incerto, de fazer encontros online e aproveitar ao máximo essa possibilidade. E o Cine Chenu, ele tem como característica própria, assim, e a gente pensou a especificidade desses encontros serem de cinema francófono, quer dizer, em língua francesa, mas não necessariamente centrados na Europa ou na França, ok? A gente tem 19 países na África que falam francês, a gente tem países no mundo inteiro. Enfim, e a gente começou hoje com esse encontro trazendo a Tainá, que pesquisa a Agnès Varda, que aliás é bom a gente já falar que ela é franco-belga, nascida na Bélgica. E, enfim, a gente pretende, a partir desse encontro e outros quinzenais, abordar cinema francófono, seja por alguém que é especialista, como o caso da Tainá, a partir desse olhar, seja abordando questões históricas, culturais e linguísticas, porque eu, Florence e Caterina somos professores de francês, também tem isso, e Florence trabalha com cinema, mas assim, a ideia não é trazer sempre um olhar acadêmico, ou um tipo de olhar, é trazer vários olhares, e uma discussão bem aberta. Bom, não sei se Kate e Florence querem complementar de alguma maneira. A Danila, que está aqui comigo, ela também está super ativa no Cineclube também. Apesar de não ser professora de francês, a gente está fazendo tudo junto, assim. Ela pode se apresentar também. E é isso. Sim. Aí acho que a gente até tinha pensado de repente, cada um falar uma notinha, assim, bem rápida para se apresentar, para explicar um pouco de onde vem, assim, de que área vem. E aí eu acho que talvez até a Tainá pode começar. Bom, a gente já expôs a sua biografia, mas se você quiser trazer... Posso falar. Começo já? Falo um pouco de mim? Falar assim. Pesquisadora? Isso. Bom, gente, queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do Roberto e de vocês, meninas, que eu acabei de conhecer. É um prazer participar. Quando o Roberto me falou, eu disse para ele, é sempre um prazer falar da Vardar. Então, ainda mais na data, né, de nascimento, eu prefiro essas celebrações de data de nascimento, para dizer Viva Vardar. Eu sou pesquisadora de cinema, sou originalmente historiadora, estudei no Piauí, Maranhão e Piauí, e depois vim para cá e fiz o mestrado e doutorado sobre a Agnès Varda na USP, aliás, o mestrado sobre Cris Marqueia e o doutorado sobre a Agnès Varda. E o trabalho sobre a Agnès Varda acabou me abrindo os caminhos para estudar mais relação do cinema feito por mulheres, a representação das mulheres no cinema e a relação entre cinema e pintura. E cheguei até aqui, foi muito bom, passei 4 anos com a Varda no doutorado, vendo todas as obras mais de uma vez, com alegria. Ficou tudo melhor ao final do processo, do caminho. Varda faz muito bem para a gente. E é isso, assim, o plano é ver Ulisses, né, que é um filme curto da Varda, mas que traz muito não só dos conteúdos, mas dos temas dela e dos aspectos formais que ela construiu na carreira dela. Legal. Legal. Aí acho que de repente a gente pode se apresentar também, né? Roberto, Florence. Sim, sim. A gente pensou em seguir um modelo de apresentação sucinto, assim. Você está sem microfone, Roberto. Eu sou Florence, eu trabalho
como produtora num festival de cinema, de cinema meio urbano. Aliás, vai ter uma semana que vem, sobre filmes do meio ambiente, chama Ecofalante, para quem conhece. E então eu estou mais na produção, né? Eu não tenho formação em cinema, sou mais da produção de cinema. E eu sou professora de francês também. E é isso. Boa. Se apresenta, Roberto. Ok. Eu e a Danila vamos se apresentar aqui. Eu sou professor de francês, me interesso por cinema, enfim, não tenho uma pesquisa nisso, mas me interesso. E, enfim, estamos aí. Danila. Olá, todo mundo. Eu sou a Danila. Eu sou filmmaker, né? Então eu estou nativa, trabalho dirigindo, gravando, editando e fui produtora de um cineclube também socioambiental durante 10 anos na Vila Madalena, então tenho experiência aí na forma de organizar um pouquinho os cineclubes. Por isso eu estou dando esse help aqui técnico e moral, né? Um apoio moral. Mas é isso, muito legal, parabéns pelos organizadores. Eu acho que é sempre válido discutir cinema, ainda mais feito por mulheres, e uma mulher super importante que merece essa visibilidade, né? Então, parabéns. Legal. Eu sou a Caterina, eu sou da literatura, estudo crítica literária, faço mestrado, e na verdade meu interesse pelo cinema é, enfim, muito pelo resultado, então assistindo, e bastante como repertório, assim, para as aulas de francês, professora também de francês. Então acaba sendo um interesse muitas vezes que é atravessado pela literatura. E aí a gente queria pedir para vocês se apresentarem também, para a gente ter uma ideia, assim, de que perspectiva vocês estão assistindo também e participando aqui do Cineclube hoje. Então, acho que podemos começar aqui pela ordem da tela. Eu só acharia legal quem quiser se apresentar, assim, tiver um trabalho de pesquisa, também falar o tema. Acho que é super interessante Verdade, e válido legal. também. Sim. Bom, do meu caso, dentro da crítica literária, eu estudo o Roland Barthes, em comparação com duas escritoras brasileiras, que é a Paloma Vidal e a Leila Perrone Moisés. E, bom, aqui primeiro, depois da Florence, está aparecendo a Raíssa. Bom, eu sou a Raíssa, eu sou irmã da Kati, mas eu também sou formada em cinema, eu trabalho com cinema. Eu conheço a Danila, eu trabalho num festival também, com a Danila, no Festival com Kids, mas eu trabalho com cinema, e é isso, né? Trabalho com cinema, gosto de cinema, e a minha irmã me chamou. Estamos aí. Bem-vinda. Aí depois aparece aqui para mim o Matheus. Matheus, se puder se apresentar. Olá. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, eu sou o Matheus. Eu vim aqui pela Tainá e pela Florence também, que eu sou amigo delas. Mas eu também adoro, enfim, a Vardar, então eu gosto de cinema em geral, né? Eu trabalho com festival e com preservação de cinema, de audiovisual, na verdade. Mas, enfim, então eu vim aqui um pouco para ouvir mesmo vocês falarem sobre o cinema da Vardar, enfim, toda essa discussão que me interessa. Legal. Depois aparece aqui a Kira. Kira, você tá aí? Não sei se ela tá aqui ainda. Ah, tá aqui. Oi. É que a gente tá com os horários tudo desregulado, eu tô almoçando agora. Eu também tava fazendo meu lanchinho aqui, olha. Feijoada, hoje é feijoada, gente. Hoje tá chique o negócio. Bom apetite. Bom, meu nome é Kira, eu fui professora da Raíssa. Lembra de mim? Sim! A Raíssa tá conectada com todo mundo. Bom, minha área de pesquisa basicamente é o som, que eu tenho pesquisado desde o mestrado, processos de criativo com som. O doutorado agora eu estudei, né? Vou concluir, falta só a banca. Montagem e som, a relação entre montagem e som no cinema brasileiro contemporâneo, mas eu sou apaixonada pela Guiné Verdá, então por isso, né? E conheci também a Tainá numa banca lá da Suci, numa vida da pesquisa, né? Que eu vi o trabalho dela, achei muito bacana.
E é isso. Me interessei por ver essa discussão aí. Legal. Obrigada. E Léo, depois aparece aqui. Ih, está sem som, Léo. Ativa o microfone. Aí. Alô? Agora. Prazer, eu sou o Léo. Eu também estudo literatura, na verdade. Porém, as minhas pesquisas na literatura sempre foram muito voltadas também para a área do cinema. Então, eu estudei Perrec e o Jacques Tati, na iniciação científica. E no mestrado, eu estudei o Perrec e os filmes que ele produziu também. E a relação. Então, a minha pesquisa sempre foi voltada para a relação da literatura com o cinema. E então é isso. Legal. Aí depois aparece a Mariana aqui. Mariana, está sem microfone. Agora. Ixi. Mariana? Você não consegue desabilitar. Ixi, a gente também não. Talvez o Roberto, vê se você consegue. Ela está se apresentando aqui por escrito. Professora e pesquisadora de cinema. Legal. Aí depois aparece aqui a Camila. Uma questão técnica, eu não consigo habilitar o microfone das pessoas. Teria que ser as pessoas mesmo. Beleza. Então é uma questão do computador, da configuração. Tá bom. Oi. Oi. Eu sou a Camila, eu acho que eu vou ser a mais fora de contexto aqui, que eu faço engenharia. E eu tô por pura curiosidade, por saber entender assim, um pouquinho mais, porque eu sou completamente leiga. Então vai ser muito legal ouvir todos vocês que têm um conhecimento doido sobre isso. Legal. Aí depois aparece... peraí, gente. Aparece aqui... eu não consigo ver os nominhos de novo das pessoas. Peraí. Bom, tem a Fernanda. Fernanda, se você pudesse apresentar. Acho que eu não estou ouvindo. Então, você... Então, João Vitor. Oi, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá, eu fui colega da Tainá no doutorado na USP, sou professor de cinema e não conheço tanto sobre a Vardar, tenho interesse e acho que a Tainá vai ser aí um bom fio condutor para essas ideias da Vardar chegarem até mim. Gosto muito das outras coisas dela que eu já, porventura, encontrei por aí, tivemos uma convivência ótima lá na USP. E vou ficar aqui um pouco, câmera desligada, um ouvido na aula e um pouco da atenção também corrigindo trabalhos de alunos, porque o fim de bimestre tá pegando. Mas é isso. Super compreensível. Da parte que nos toca todos de professor aqui. Pois é. Legal. Muito bom. Então, acho que agora, pessoal, passamos para... Nossa, Roberto, acho que agora a gente passa já para a exibição? Acho que a gente queria perguntar antes para a Tainá, né? Tainá, se você puder trazer só, assim, um pouco... já trouxe um pouco na sua fala, mas mais diretamente, por que você escolheu esse curta e esse longa? Uhum. Foram, talvez tenham sido os filmes que eu mais descrevi sobre a Vardar. E, assim, já o tema da minha tese foi As Praias de Anhés, né? E esse filme me fez percorrer a obra inteira, que era ótimo, porque, em geral, a gente estava querendo fugir um pouco da superconcentração de um filme, porque eu tinha feito isso por muito tempo no mestrado e tudo mais, queria fazer um percurso maior.
pela obra dela. E o meu projeto inicial, inclusive, era As Praias de Anhês e o Ulisses, por perceber nele muitas recorrências, tanto formais quanto temáticas, que é uma questão que diz respeito ao modo de estruturar, né? Primeiro eu tinha pensado na questão da relação com a memória, né? Que era um tema que era mais o meu tema do mestrado, como a Inês Varda concebe uma montagem memória, né, a outros cineastas que têm, né, outros cineastas que já têm uma tradição de montagem memória, né, do documentário moderno autobiográfico na França, Chris Marquet, Alain René, os companheiros dela, Henri Gauche, né? E eu queria muito ver as especificidades dela, porque eu sentia que tinha algo de diferente, apesar de que sempre haverem muitas comparações entre esses cineastas, eu sentia que havia algo na Inês que era diferente no modo como ela articulava os fragmentos, né, das obras dela, dos arquivos dela, como fazendo isso como um trabalho de memória. Então, assim, uma relação com os fragmentos de cinema, uma relação com fragmentos de arquivo e do passado como ruína mesmo, né? Como diz a Marguerite Duras, não é com guardanapos que se recolhe as ruínas, é isso que a Varda faz. Ela tem um procedimento cinematográfico de lidar com o passado e, acima de tudo, que é o que eu defendo, inclusive, nos textos, que é um estudo de como o tempo recai sobre as pessoas e sobre as coisas, né? E, acima de tudo, sobre como o tempo recai sobre as imagens. Né? Eu acho que esses filmes se alimentam disso, de uma investigação sobre a passagem do tempo, sobre como recai sobre ela, porque ela se filma nesses filmes. Então, a passagem do tempo age sobre o corpo dela, como uma mulher que se filma, né? E recai sobre as imagens. Inclusive, o Ulisses é a investigação de uma imagem da passagem do tempo sobre a imagem e sobre as pessoas que fizeram parte dela, que a constituem. Então, acho que a articulação é essa, sobre passagem do tempo e como o cinema é ferramenta para lidar com isso, sabe? Foi esse o meu estímulo principal. Legal. Muito bom. Então, acho que agora, Roberto, você está por aí? Sim. Acho que agora a gente pode passar o curta. A ideia nossa não era passar o pré-Agnes, até porque daria 2 horas de encontro. Mas a gente vai passar aqui, meio que a tela compartilhada, o curta, e vai mandar para vocês, porque a gente sabe que não é a melhor qualidade, mas é uma forma de marcar o tempo. A gente vai mandar também o drive. Eu recomendo, se vocês não viram o curta e não quiserem só rememorar algumas cenas e tal, por aqui, usar o drive. Então, eu vou passar aqui no chat o drive. Ok? E a gente vai compartilhar a tela para marcagem de tempo, tá? Sim. Mais uma outra questão, alguém não se apresentou que a gente não tenha visto? Porque... Eu acho que faltou a Fernanda, né? Naquela hora, acho que você caiu. Isso. Oi, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu sou amiga da Flor, estudo Ciências Sociais, tenho pouco contato com o Cineclube. Na faculdade nós tínhamos um cineclube, o Cineclube Darcy Ribeiro, porém eu era uma não participante do cineclube por falta de tempo, pelas correrias da vida e tudo mais. Eu tenho algumas dificuldades para mim, eu acho que o cinema é bem difícil. Eu preciso de... Como eu posso explicar? Porque é um trabalho que precisa de mais conversas sobre, ouvir mais, trocar mais, assim, para me adentrar um pouco. Eu acho que é isso. Legal. Obrigada. Obrigada. Eu acho que senão todo mundo já se apresentou, pelo menos que está por aqui já. Quem não se apresentou, que levante a mão, ou enfim. Tá tudo certinho já. Que mostre a sua pedra da memória. A gente vai passar então aqui o Ulisses, ok? Eu acabei não falando. É o Ulisses, que é um curta de 82 da Inês. E a gente conversa logo em seguida, tá bom? Tainá, você quer falar mais algo? Posso falar um pouco? Esse filme é muito interessante. Eu vejo sempre ele com meus alunos e alunos. Estou vendo que alguns estão aqui.
todo semestre, de alguma forma, a gente acaba vendo Ulisses. Eu não costumo muito, quando eu faço análise de filme, eu raramente, quase nunca, eu trabalho com semiologia. Não é meu vínculo maior, sou uma analista mais... Mas esse filme tem uma fala do Charles S. Peirce, na verdade do Philippe Dubois, inspirado no Charles S. Peirce, que é o grande semiólogo, né? A fotografia sempre está contida uma distância, né? Que é bem um diálogo com o que o Barthes fala, com o que a Susan Sontag fala, né? Que tem uma distância implícita na fotografia, de que ela é sempre algo que morreu, né? Ela tem sempre um luto do instante, é sempre uma passagem inevitável. E aí queria só chamar a atenção para essa cena que eu adoro, né? Que é sobre quando eles começam a dizer, né? Eu que tenho 100 mil anos ainda não entendi, e eu que tenho 50 mil anos começo a entender, né? Assim, quais são as distâncias, né, que existem em relação à fotografia, né? Que distância pode haver em relação à fotografia ao instante e no caso, esses dois momentos demarcados, né, que é o 9 de maio de 1954, quando ela tirou essa foto, e a cineasta que agora está realizando que está pensando sobre o que ela pensava naquele momento, sobre com quem ela estava, quem fazia parte daquilo. Pensar essa distância do registro, né, indiciário e tudo mais, e como o tempo recai sobre isso, e como essa mulher... São dois marcos, né, o marco foto e o marco realização em cima da foto. Eu acho que é uma coisa interessante a gente pensar essa distância, como essa distância para eles, e como é diferente a distância para os personagens, né? Como lidam com essa distância de forma diferente. Legal. Sobre isso que você falou do Barthes, bom, acaba sendo o que eu tenho mais contato, na verdade, que eu estudo. E o Léo não se esconda. Que a relação do Barthes com a fotografia é bastante essa com o instante, né, como você trouxe do que está morto, mas também o que está eternamente vivo, né? Eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre essa relação entre arquivo, então a necessidade de registrar, e aí eu acho que o cinema entra aí, a fotografia entra nisso, a literatura, então o material, né? Uhum. E a experiência. Então tem uma ideia até de uma pesquisadora que estuda performance, e ela cria o conceito do arquivo e do repertório. E aí me tocou muito uma parte em que o Ulisses fala que ela vai perguntando, né, você se lembra? Ele, não me lembro. Mas ele lembra da dor, do corpo. Então, como no final a gente tem o repertório, né, que seria esse lado da experiência, do que se inscreveu no corpo, ficando. E aí eu percebo, assim, que ela vai ficando meio irritada, né? Ela fica, mas como você não lembra? Você estava lá. Eu não sei o quanto também ela tá jogando nessa cena, assim, né? Tá um pouco atuando ali, mas meio que ela perguntando, como assim, né? Eu trabalho com cinema, que é o registro. Eu trabalho com a fotografia, que é o registro. Eu tenho essa ideia do cine escrever, que é o registro. E aí você tá me dizendo que você lembra de uma experiência, né, do seu corpo, e não lembra de ter estado ali, ainda que eu esteja te mostrando provas físicas aqui. Então, achei muito interessante isso. Não sei se você chega a pensar sobre isso, assim, na sua pesquisa, e fiquei pensando sobre isso, assim. Sim, porque ela... essa cena é ótima, e é ótimo porque vem a mãe atrás, né? Como quem diz assim, opa, você está avançando numa memória dolorida, né? Aí a figura da mãe vem vindo atrás. Eu acho muito interessante isso também, né? Que ela vai perguntando, ele vai dizendo não, e ela vai insistindo. Eu acho que ela tem aquela família, ao mesmo tempo tem a performance que é no próprio documentário, né? Que está no processo. Mas sim, faz muito sentido, porque o que eu sinto, o que eu observo que a Inês Varda faz é uma coleção de reminiscências. Ela tem esse movimento, né, de para falar de mim,
para falar do eu, para construir essa imagem de mim, eu me desloco em relação ao outro, né? Então, isso é um ponto de partida, que, por exemplo, nas praias ela vai verbalizar, mas que já está em outros filmes, como Catadores e Eu, né? O Catadores e Eu, por exemplo, o título já indica esse movimento, né? Que é sempre essa equação de soma, né? Eu e os catadores, eu e as figuras que estão no Ulisses. Então, assim, sim, essa relação com a fotografia, ela está recolhendo fragmentos, né? E ela oferece os dela, né? Os dela que ela rememora as aulas de pintura, como ela enquadrava naquele momento, que talvez o namoro com Folia Liá na época, a criança carregada no colo, e para ele a feitura pro Ulisses, a feitura da fotografia não era exatamente o interessante, mas para o filme fica excelente que ele não recomponha, né? Eu acho que para o filme funciona ótimo, que ele não recomponha exatamente como ela recompõe, reinventa aquele momento, né? Porque e aí ela, inclusive, como na persistência dela de dizer que aquele momento também para ele teria sido inesquecível, ela vem com uma carteirada, né, da pintura. Não, você não lembra, mas você fez uma pintura, né, sobre isso e tudo mais, que aí também é um outro território, outras formas de representação não fotográficas, mas eu acho interessantíssimo esse momento e para mim é um recolhimento de reminiscência mesmo, é mais uma dimensão do fragmento que ela nos apresenta. Para mim a imagem de mosaico é muito boa para falar da Vardar, e aí nós temos um belo mosaico de pedaços variados, de coloridos variados, de intensidades variadas que ela vai recompondo, mas eu acho que ela sempre volta para si, numa construção de uma imagem de si, dessa pessoa que lembra, dessa pessoa que se vincula e dessa pessoa que, acima de tudo, monta e mobiliza a linguagem cinematográfica em relação aos fragmentos, às ruínas e à passagem do tempo. Não sei se eu respondi isso. Eu acho muito interessante essa ideia da reminiscência, quando eu vi, porque o filme começa com não lembro o nome do jornalista da época, que dá, enfim, a Varda chega no escritório dele e dá umas pedras para ele. E já parece que já começa o trabalho de reminiscência. E eu acho muito lindo, parece que ela tá... É meio mágico, não sei, ela tá recriando uma memória. E, tipo, você vê a cabra... acho que ela tá morta, né? Morta e, tipo, no final ela conseguiu, com essa reminiscência, ressuscitar ela. Parece que ela tá passando atrás da menina, né? Sim. Eu acho lindo. Não, levar as pedras é demais, né? Levar as pedras é demais, porque uma coisa que eu acho que a Varda sempre faz é brincar, no sentido não sério de brincar, não sei se cabe, mas brincar é método. Como método. A brincadeira é um método. Como eu posso pegar esses elementos e tanto que, além de entregar as pedras, ela tira a roupa do Folia Liá, né? Ele está nu e com as pedras. Então, assim, dá logo um tom, né? Que é um tom da brincadeira e olha que a Vardar, às vezes, está tratando de temas muito pesados, né? Muitas vezes. Então, mas ainda assim a brincadeira é um método, eu acho que ela já apresenta assim no começo, assim como no começo das praias, ela diz que para falar das memórias dela, ela vai andando de ré. Tem sempre uma instância cômica, uma instância, nem sei se burlesca, mas uma instância de uma fisicalidade, uma materialidade do humor que é muito interessante, que eu acho metodológica, não é só uma graça, eu acho que é uma metodologia mesmo, e que também, eu acho, que eu não sei se vocês já viram, se não viram, fica aqui uma recomendação enfática,
que é um filme chamado Um Minuto por uma Imagem. Não sei se vocês já viram, que são conversas de 1 minuto, umas fotos ficam na tela, e a Vardar convida as pessoas, junto com ela, a falar livremente sobre essas fotografias. Né? É lindo esse filme. Uma das fotografias é uma fotografia dos corpos no Holocausto e pós-Shoah, e aí ela começa a perguntar, é muito espontâneo, o que é que essas pessoas viviam, quais eram as manias delas, por quem elas amavam, quem elas, né, elas estavam apaixonadas. Ela gosta de um estímulo e do que vem desse estímulo. Isso também acho que faz parte do método, né? Não uma espontaneidade total, mas de reagir ao sabor, né, dos estímulos. Eu acho que isso funciona muito no cinema dela também. Sim. Sim, e para mim foi muito impactante, aí falando sobre as praias, essa presença dos espelhos, né? Porque o espelho, ele é tanto, sei lá, uma janela da memória, mas também reenvia para os filmes, né? Ela vai repassando pela obra dela, vai apresentando isso de uma maneira fragmentada e vai conectando isso, vai tecendo, né, isso com a biografia dela, como coisas que não estão separadas, né? Mas também fiquei pensando muito o espelho como, e aí isso fica bem claro no começo, né? Porque fica todo mundo brincando, né? Ela vai filmando o reflexo do pessoal da equipe. Então, também como uma maneira de se ver no espelho, né? Então, eu me vejo, eu vejo os outros, e como você estava contando, né? Contar a minha história a partir da história dos outros, né? E é muito... Nossa, fiquei muito impactada, assim, com essa parte dos espelhos, porque primeiro eu falei, nossa, que genial, como nunca ninguém tinha feito isso antes. Não sei se já fez, mas... Né, fica muito legal, porque você vê o mar dentro da areia, uma janela de mar dentro da areia parada, assim, dá um movimento muito interessante, né? E de reenvio, né, o tempo todo, que eu acho que é o efeito da memória, né? Total. Coincidentemente, não coincidentemente, mas os espelhos são o tema da minha pesquisa atual. Tô entrando num pós-doc agora, tô falando de mulheres e espelhos. E eu estava lendo sobre isso agora à tarde, inclusive, que é muito recorrente os espelhos em filmes feitos por mulheres, em que as mulheres aparecem, em que as próprias realizadoras aparecem. E isso não é uma coisa que vem só do cinema, na pintura também, né? As mulheres, quando pintam, elas ou a presença de espelhos, ou elas se duplicam, se triplicam, né? E aí eu tenho pensado sobre isso, sobre de onde vem isso. A minha hipótese, a minha teoria é de que nós nos acostumamos tanto a ver o olhar dos homens, a ter que pedir emprestado o olhar masculino para poder sermos espectadoras durante a história do audiovisual, do cinema, que o espelho é um jeito radical de ver nosso próprio olhar, né? O nosso olhar que está sendo apresentado, e eu estou sendo testemunha disso. Entre outras coisas, o espelho, aí já entrando nos territórios lacanianos mesmo, né, no estágio do espelho, é como se fosse um novo estágio do espelho, né, um estágio mulheres tentando ressignificar determinados simbolismos. No caso da Vardar, mais uma vez, a brincadeira como método, né? Os espelhos na praia, que são duas recorrências, né? Duas recorrências da obra dela, que estão em Ulisses também, o mar, o espelho, são conteúdos também muito presentes na arte surrealista, por exemplo, que a Vardar ama, né? Ela ama o surrealismo, se identifica, foi aluna do Baudrillard e tudo mais. Então, assim, eu acho que os espelhos entrariam em todas essas chaves. Ela como mulher que se vê realizando, como uma reafirmação disso, ver seu próprio olhar, uma realizadora que se vê seu próprio olhar,
E ela gosta muito de mar, por que não multiplicá-los? Multiplicar o mar, né? Então, assim, o espelho como uma chance de multiplicação de si, né? Uma duplicação de si, e uma duplicação desse ambiente que para ela é como se fosse uma folha em branco em que ela insere elementos, né? A praia é o local original em que ela cria, né? Em que ela compõe, né? Como é o caso, por exemplo, da fotografia do Ulisses. É uma tela que ela dispôs os elementos, ela fala da relação pictórica dela com isso, né? Então é muito interessante, de fato. Sim. Não sei só, o Roberto falou, nossa, me corrijam se eu estiver errada, mas acho que a gente pode também convidar as pessoas a fazerem, pra gente não monopolizar muito. Super, gente, estou falando demais, por favor, Não, gente. não, deve. Mas eu tô aqui, tipo, mandando uma pergunta, eu pensei nisso. Mas, na verdade, a ideia é que a gente tem uma troca, né? Então, sei que tem quem tá mais escutando, assim, mas eu acho que todo mundo tem anotações, talvez, para fazer. Eu posso fazer um comentário? Claro. Eu acho assim, completando só o que a Tainá falou sobre essa participação da mulher na imagem, né, que querendo ou não é mais do que um corpo presente, né, essa visibilidade eu acho que traz a ideia de um posicionamento político, até que não, talvez bem elaborado, e muitas vezes por muitas mulheres, mas ali um corpo presente, né? E eu vejo que a cada dia é mais importante isso, né? Eu acho que a Agnes, ela fala muito sobre o posicionamento da mulher em vários filmes, né? Em várias instâncias, né? Uma mulher à frente do seu tempo, feminista, acima de tudo. Mas eu acho que muitas das mulheres, assim, elas buscam hoje isso, assim, conscientemente e inconscientemente também, né? Então, essa assinatura, eu acho que ela tem um viés aí muito político, né? E de uma inconsciência, mas também uma consciência que a gente tem hoje, né? Que a gente está ganhando forma, né? Então, acho que o corpo presente, ele vai nesse caminho, nesse lugar, assim, também, né? Eu, na minha posição, assim, de filmmaker, né? Eu também tenho umas coisinhas que eu gosto de estar presente, porque eu acho que é importante, né? A gente saber quem fez, né? Porque a minha experiência de filmar é uma experiência de viver, né? Eu tô ali presente, eu vivo aquilo ali, né? Quando eu vejo ela diante do espelho, eu me vejo eu ali, eu tô vivendo aquele momento, né? De gravar, de falar, de atuar, sobre dirigir, tem muito... Tem esse combo, né? De experiência, né? Então, eu acho que é o corpo presente, está presente e você não só assina a obra, você é a obra, né? Você está ali vivenciando isso. Total. Diga, Kira. Não, só comentar um pouquinho sobre isso, que eu não peguei o nome da moça que estava falando aí do Cine Chenu. É Danila. Dalila, oi, Dalila. Danila, ai, desculpa. Também é um nome difícil, tipo Kira, né? Enfim, que eu gosto muito, né, da verdade. Eu já dei uma vez uma disciplina de cinema, de som para documentário. Discutir algumas questões, e uma delas tem a ver com essa questão justamente do corpo desse documentário que coloca o corpo e a voz do cineasta de uma forma mais evidente. Eu acho que é uma forma muito rica, assim, de você sair, enfim, enfim, não sei o quanto, eu acho que tem pessoas que já estudaram mais documentário aqui no nosso grupo e pessoas menos, por isso eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Mas que de sair daquele documentário tradicional da voz de Deus, né? De você saber, de você ter essa presença do todo, mas você se colocar também como um sujeito que está ali no mundo, tentando entender o mundo tanto quanto o resto das pessoas, né? Você é um pouco um cicerone aí, talvez, né, para o público, mas você não tem uma ideia de uma hierarquia, né? O cineasta está acima do seu objeto ou acima do seu público, mas está todo mundo ali mais ou menos numa roda de conversa, né? Acho que essa postura que a Agne coloca vai muito nesse sentido, né? De você
colocar todo mundo ali mais ou menos no mesmo nível e convidar, como a Raíssa, como a Tainá falou, convidar o público para esse jogo também, né? Convidar as pessoas, as participantes ali do documentário desse jogo. Eu acho isso muito lindo, assim, é uma das coisas que mais me comove no cinema da Inha Varda. Legal. Queria só comentar a fala da Danila. Claro. Queria pedir desculpa para as integrantes do Cineclube, que eu cheguei falando as meninas, Caterina, Danila, Florence, nominalmente. Obrigada pelo convite. Esse negócio de as meninas, parece coisa de gente desse governo horroroso. Queria só comentar a fala da Danila, porque é muito interessante ouvir você, porque a gente pensa que os nossos corpos, nós como mulheres, tivemos sobre o regime do olhar masculino na história do cinema o tempo inteiro, né? Então, quando nós assumimos a direção, né, é como se a gente também estivesse recuperando o domínio da nossa própria imagem, da imagem que a gente faz de nós como mulheres, já que nós tivemos que ser submetidas a essa representação por tanto tempo, né? A gente sabe que na narrativa clássica, o feitiço, as musas, todo esse blá 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 que a gente conhece, né, das mulheres como inspiração, esse papo furado de cineastas, eu faço cinema porque eu amo as mulheres, que já implica um apagamento do olhar da mulher, quando a gente imagina que as cineastas, você como realizadora, quando pega na câmera, eu quero tomar o teu domínio dessa imagem, né, quero também ser possível de registrar essa imagem, demonstrar esses olhares possíveis que não o desse regime canônico, né. Eu acho que ao mesmo tempo, eu fiquei pensando uma coisa, estava pensando uma ideia aqui, e pela fala de vocês, acho que isso talvez se ligue. Que eu fiquei pensando muito sobre o modelo não ser passivo. Então, normalmente o modelo de uma fotografia, ele respeita, né, essa direção da pessoa que vai tirar a foto. E aí o fato dela insistir em falar, olha, você não se lembra, Ulisses, mas aqui está o desenho que você fez. Então, o modelo ativo, né, tudo bem, ele foi parte da foto, mas depois ele reproduziu, enfim, ele fez se expressou a partir dessa experiência, ou a partir dessa visão, e mesmo de dar fala para eles, né? Então, o modelo deixa de ser passivo para se tornar ativo, e isso talvez seja pela própria postura dela de reivindicar esse espaço da mulher poder ter a perspectiva, e não só isso, como também autorizar o modelo que, em geral, é passivo, e que talvez tenha sido muito ocupado pela mulher, talvez não, a gente sabe que enfim, de permitir que ele seja ativo, né? Então, não só ela tomar esse espaço, como ela também permitir que o modelo, que o ator, tenha a sua voz ali na situação, né? E acho que isso pode ser completado também pelo fato que ela insiste bastante na parte das praias, dela gostar de filmar as pessoas do bairro, as pessoas de perto, né? Então, isso é muito legal também, né? Porque você está trazendo as pessoas ali do seu bairro, né? Isso é muito, muito incrível, assim, transformar em cinema o que seria só o dia a dia, assim. Então, aí eu até queria saber mais disso, Tainá, não sei se você tem essa leitura, assim, alguma reflexão que você tenha tido sobre isso. Me tocou muito também essa parte de filmar quem está ao redor, não sei se eu entendi direito também, mas... Uhum. Né, tem o Daguerreótipos, né, que foi o filme que ela fez na rua dela, que é a Rua da Guerra, né, em que ela, né, filma a padaria, o casal do padeiro, o perfumista, o Catadores e Eu, que é aquela pancada, não sei se vocês já tiveram chance de ver, que é uma pancada, um filme lindo, em que essa ideia que eu estou falando da conjunção aditiva não é minha. Foi um professor meu, um amigo meu, Matheus Araújo. Uma vez a gente estava num bar conversando, eu estava fazendo a tese, ele está vou sintetizar o que eu acho da Varda, eu acho que para ela falar de si, ela propõe essa conjunção aditiva aí, eu e o mundo. Esse é o ensaio Varda. A gente estava tentando decifrar o ensaio Varda do mundo, né? Então, assim, eu acho, e não acho que tem nenhum problema nisso, né? Inclusive falo muito disso na tese, de que a fala do outro é um movimento para voltar para si.
Não acho que é um problema. Ela desloca para o outro. Os outros a interessam genuinamente, né? Chega a um ponto, algumas pessoas a interessam tanto que ela vira, por exemplo, no Catadores e Eu, vejam esse filme, gente, é bonito demais. Ela começa a descobrir pessoas que vivem de catar, né? Desde pessoas que catam no campo até pessoas que pegam, né, a xepa e tudo mais. E aí tem uma figura que é um professor para imigrantes, que ele aí eu acho que ela não conseguiu nem voltar para si mesma. O filme ela fica tão tão envolvida por esse cara que ela termina sem voltar para ela mesma, sabe? O movimento sempre acontece, ela sempre volta, né? É o meu vizinho, que lá eu compro pão, volta para ela, para essa construção. É uma realizadora, tudo bem, tá certo. Né? Eu já me constrangi com isso um pouco, sabe? Já, assim, de dizer assim, não, que ela tá se movimentando em relação ao outro, mas ela volta para ela. Não tem problema, não. Todo mundo faz isso. Godard faz isso, né? Assim, então, assim, e eu acho que ela faz lindamente. Ela tem um interesse genuíno, mas eu acho que, inclusive, é uma das formas de escrita dela sobre si. Né? E, às vezes, ela encontra umas pessoas que ela esquece dela, como é o caso desse professor, que dá aula para imigrantes, come as sobras, e aí no filme ela se perde, assim, não, o que é este homem? O que é esta... E aí vai, Mas sim, é um interesse genuíno que eu acho que são... Ela fala nas praias, né? Vocês devem lembrar. É dos encontros que meu cinema é feito, né? Então, ela vai criando esses laços vários, né? Esses dias morreu Michel Piccoli, um dos maiores atores do mundo, né? Que fez um filme dela super desaplaudido, que é o 100 anos do Senhor Cinema, e ele é o Senhor Cinema, né? E até nos filmes mais desaplaudidos a gente tem um encontro tipo Agnès Varda e Michel Piccoli, né? Então, assim, é constitutivo dela, mas a gente volta para ela sempre. O outro, né, é fundamental, é importantíssimo, a mobiliza, a comove, mas a gente volta, nossa, olha como né, a gente volta para a senhora cabeça de batata, para a senhora corpo de batata. Sempre. Maravilhoso. Não tem problema não, a gente às vezes a gente disfarça o nosso ego muitas vezes, né? Não precisa, é melhor até mostrar mesmo. Acho que a Varda mostra, não se constrange, não. Tem um discurso em torno do outro, mas é uma fala, uma autoescrita de si muito consciente. Muito consciente. Tainá, e aí tem uma das coisas mais bonitas da Agnès, que eu acho que a Agnès, ela entendeu... a liberdade dela, ela entendeu naquele tempo, né, que ela era esse, eu acho, tá, supondo, mas que ela era essa mulher livre, assim, nesse sentido de criar, de produzir, de seguir em frente. Então, assim, quando a gente se sente potente, liberta nesse sentido, ou que isso é tão maior que a gente não consegue seguir de outra forma, né, aí a gente cria caminhos criativos, assim, que são únicos, e por isso que eu acho que ela é tão única nesse sentido, porque ela segue destemida, né, é a vanguarda, né, ela vai, né, e vai na criação dela, ela vai nas histórias ao redor, ela só vai, né, isso que eu acho uma das coisas mais bonitas, assim. Super, ela bota a fotografia na boca do bode, gente, pelo amor de Deus, tem que ser muito cara de pau, desprendida, acreditar muito na sua própria liberdade para fazer essa conexão. Eu estou falando da foto aqui, sabe, regularmente, falando da pintura, e de repente eu boto a foto na boca do bode, porque eu sou, entendeu? Porque talvez tenha essa, aí se eu quiser voltar para essa cabra. É uma cabra, né? E ela inclusive a cabra é ativa, né? Assim, todo mundo participa. Não, ela é muito... Eu não sei se vocês já viram as ficções, eu recomendo brutalmente as ficções, né? Uma Canta, Outra Não, Sem Teto e Sem Lei, que são todos filmes sobre liberdade. Sem Teto e Sem Lei é sobre uma liberdade radical, né? Sobre
sem família, sem um romance. As mulheres dos filmes da Vardar são mulheres sós, em geral, né? Muitas mulheres que o destino romântico não é o destino, né? Não é o destino romântico que vai levá-las a uma redenção. A própria vida romântica da Vardar, né? Ela foi casada com Jacques Demy, o Jacques Demy era gay, né? Morreu, né? Com HIV, foi um casamento atípico, um amor muito livre. Tem gente que discute, inclusive, questiona a solidão dela nessa história. Então, assim, as mulheres dela, as personagens femininas são muito sós. E, ao mesmo tempo, se conectam nessas experiências de solidão mais clichê, que seria a solidão do companheiro. Tá? Talvez o filme mais bonito da Inês Vardar, esse é um filme mais difícil de ver, de achar, eu tenho ele, para quem se interessar, é o Documentaire, que na verdade não é documentário, é Dodô, Cucu, Memé, é uma brincadeira, mas é uma mulher que está vivendo com o filho depois da separação. E aí ela vai comentando tudo que ela vê passar. Né? Aí ela olha para o filho, aí ela diz assim, se meu filho não for feliz, o que é que eu faço? Ela olha para um morador de rua, e se eles não forem felizes também, o que é que eu faço? Sempre o outro, né? E aquela pessoa, se ela não for feliz, o que é que eu faço? Aí ela sai do eixo individual, sempre é um movimento eu-mundo. Que aí é lindo, né? O eu-mundo, que não se encerra só no eu. E aí e se o meu filho não for feliz, é uma coisa. Se essa pessoa na rua não for feliz, o que é que eu faço, né? É um belíssimo filme. E ela cita, né, essa liberdade que a Danila falou, que é tão inspiradora, tão mobilizadora, também se revela no trânsito dela por tudo, pela fotografia, por filmes mais, né, narrativas mais lineares, que poderiam ser chamadas de convencionais. E por agora, no final da vida dela, por que eu acho lindíssimos, né, os filmes finais, o Visage Village, né, que ela encontrou um corpo, né, que é o JR, Muito bom. O desejo dela, ela não pode ficar subindo e colando foto do povo, então eu tenho um corpo maravilhoso, lindo, criativo, que faz isso, que me complementa. E no Vardar por Inês, que é ela, como diz um amigo meu, João Marcos, pegando a gente na mão para se despedir, né? Para dizer o que é que eu fiz e tudo mais. Deixa eu só fazer outro comentário. Claro. Há umas 2 semanas atrás, no Instagram da ABC Cine, que é a Associação de Cinematografistas do Brasil, né, que eu faço parte, teve uma live com uma das diretoras de fotografia que trabalhou bastante com a Agnès, né, que é a Helene Bouvard, eu acho. E ela fez filmes como Pina, filmes, assim, muito lindos. E a Agnès, ela trabalhou, e aí no meio da live perguntaram sobre a experiência de trabalhar com a Agnès, né? E ela foi muito pontual, dizendo que a Agnès, ela era uma pessoa muito, além de, obviamente, destemida, mas muito assertiva e persistente, né? Então, eu acho que quando a gente tem essa liberdade na mão, a gente também persiste nesses caminhos, né? E isso, ela falou que era inerente dela, que era ela, assim, que quando elas iam filmar um plano, a Agnès falava, putz, sobe ali, é que você falou de subir, tipo, seu câmera, mas a diretora de fotografia falava assim, que ela mandava, vai, sobe ali em cima, lá em cima eu quero um plano jogado, sei lá, pra baixo, assim. E aí ela falou, putz, mas eu não sei se eu consigo subir lá em cima, né, toda essa conversa de uma direção de fotografia. E aí a Agnès, não, vai dar, vamos dar um jeito, as coisas vão resolver, mas eu quero aquilo tem que dar certo até o último minuto, né? Então, ela falou que mesmo depois de ser uma senhora, já fazendo os filmes, uma produção mais tardar, ela também era assim. Então, muito legal saber de uma persistência na imagem, né? Uma persistência de ideia, ser destemida e assertiva nesse sentido, né? Super, filmou aos 90, né, gente? Você fazer cinema aos 90. Ela, o Manuel de Oliveira e o Clint, acho, né? Que são os cineastas dos 90.
O Manuel 100, né? Manuel de Oliveira é o 100. Total, era muito... um amigo meu brinca, uma vez a gente estava saindo da rua, agora momentos pessoalidade, né? A gente estava descendo a rua, acho que foi pós-golpe da Dilma, estava mal, só na lama, que o Brasil se enfiou desde então, e o meu amigo... Foi na época que a Vardar ganhou o Oscar dos governadores, né? E aí ela mandou aquele boneco de papelão lá pro Oscar. Aí esse meu amigo Sérgio Silva disse assim pra mim: Tainá, tá na hora da gente agir que nem a Vardar, a gente tem que ganhar de outra maneira, mandar esse boneco de papelão é ganhar de outra maneira, ela não vai ganhar, ela não ganhou, né, pelo Visage Village, o Doc, né, ela sabia que não ia ganhar. Ela mandou esse boneco de papelão, aí esse boneco circulou, tirou foto com a Greta Gerwig, tirou foto com... né? Brinca como método. Isso tem sido a minha ideia mais consistente sobre a Vardar nos últimos tempos. E nos ensinou a vencer de outra maneira, assim, sabe o Godard abrindo a porta e ela fazendo uma belíssima cena depois disso com o JR. Foda-se se o Godard não abriu a porta, sabe? E eles se gostavam muito. Essa cena é muito pesada. Não sei se vocês viram o Visage Village. Dessa cena que eu tô comentando. A Vardar vai até a casa do Godard, bate na porta dele. E o Godard não abre. Cretino. Mas muita gente já passou por isso com ele, assim. Mas a Vardar é muito amiga dele. Era muito amiga dele. Inclusive tem uma cena muito famosa. Uma vez, outra anedota, não sei se dá tempo de falar, mas que... O Godard, um dia a Vardar entrou no cinema, numa sessão, e o Godard não falou com ela. E por que você não está falando comigo? Ele, não, porque você recebeu um prêmio de não sei de quem lá. E aí ela disse assim, mas não sou como você que tem o privilégio de não aceitar certos prêmios. Você pode não aceitar certos prêmios. Eu não posso. Entendeu? Então, assim... ela está sempre dando um jeito. Acho que a gente precisa disso. A Vardar eu tenho certeza que ela não era uma pessoa fácil. Não era geminiana. Eu sou um pouco obcecada pelo signo dos cineastas. Bem obcecada. Inclusive, não sei se vocês conhecem o texto do Luc Moulet. O Luc Moulet, o cineasta francês, tem um texto, O Céu dos Cineastas, né? Que ele vai falando de cada um. E eu e o Sérgio Silva estamos fazendo uma nova versão gigantesca com todos. Qualquer hora sai, assim, né? Cineastas piscianos. E agora vem o bonde, né, de Gêmeos, que é ela, o Jacques Demy, todo mundo gay. É ela, o Jacques Demy, o Fassbinder e a Chantal Akerman. Outra gigante. Mas, bom, não sei nem o que eu estava falando. Eu fiquei pensando nisso dela se colocar a fazer assim, e foi muito... Então eu achei muito legal, bem no comecinho das praias, que ela vai contando, começa a contar, né? Ela fala, porque em 1954 ninguém tinha TV em casa, né? E eu não tinha também. Mas é isso, né? Fazer cinema sem ver cinema. Eu achei isso muito legal. Eu falei, nossa... Ela não viu o filme, a Vardar não tinha visto nada. Pois em 54, ela não tinha visto nada, porque ela estudou pintura, e ela estudou na escola do Louvre pintura, e ela encontrou o Chris Marquet e o Alain René, que era o montador dela, e eles perguntavam, você viu isso? Tem até a cena do gatinho lá do Marquet, nas praias de Ainé, você viu isso? Ela, não, vi nada, não tinha visto o filme. E a fotografia, é impressionante como ela tem como é o primeiro filme dela, que é um belíssimo filme, uma belíssima novela vague, que é A Ponte Curta. Lindo, gente, um filme lindo sobre divórcio. Uma mulher falando tudo, não te amo mais, não te quero mais, em 1954, sabe? Fala no Ulisses, né? Desse filme. Uma mulher falando isso, assim, a gente não é mais a mesma coisa, e ela manifestando, é bonitaço. E nesse começo de carreira, e ela faz um filme fotografado por ela, né, com bela fotografia, mas inaugura a Nouvelle Vague sem ter visto os filmes que toda a macharada já tinha visto, tudo obcecado da Nouvelle Vague. Aliás... Eu queria... pode falar. Não, pode falar, Afonso.
Aproveitando que você estava falando do Chris Marker, eu adoro e eu vi, o meu preferido é da JT. Na verdade não vi muito, mas eu pirei na JT eu não sei quantas vezes. E o Ulisses me fez pensar muito nesse processo de estar voltando nesse tema, não estou voltando nesse tema, né? Mas de procurar as memórias, como recriar as memórias. E você que, como você pesquisa sobre o Marker, você teria sei lá, como comparar os dois, como falar os dois juntos? Super. O LaGT foi o tema do mestrado. É lindo demais, né, gente? Nossa, é demais. LaGT é demais. É um filme, para quem não viu, é um filme inteiramente feito de fotografias. Tem só um plano, que é uma cena em movimento. E total, a minha intuição na época, quando eu escrevi, foi a fotografia como uma relação com a ruína, né? Como, eu acho que são benjaminianos, assim. Eu acho que é o momento Walter Benjamin. Mais benjaminiano que a Vardar, eu diria. A Vardar... Eu acho todos eles mais melosos que a Vardar. As pessoas ficam com raiva de mim, às vezes, que eu digo que o Godard, às vezes, é mais... A Vardar é muito cerebral. As pessoas... nossa, não, a Vardar é só... Não, ela é muito cerebral. As pessoas querem desassociar isso das mulheres como realizadoras. Não, a montagem dela é uma montagem de articulação extremamente cerebral mesmo. É uma montagem memória. Né? O Marquet, por exemplo, eu acho ele muito emotivo, muito emotivo. E benjaminiano no sentido de... Tem até aquela frase do Benjamin, né? É a imagem que vem à tona no momento de perigo. Para mim, o LaGT é essa frase do Benjamin. São as imagens que vêm à tona no momento de perigo, os lampejos que vêm à tona no momento de perigo. Imagem, nós recorremos num momento de perigo, que no caso desse filme é uma Terceira Guerra Mundial, né? E aí ele vai recompor aquele contato que talvez seja com a mãe, né? E ali talvez seja a mãe, né? Uma possibilidade, uma infância, aquela situação toda. Mas a leitura que eu fiz foi uma leitura benjaminiana. É uma relação com a memória como ruína, em que você fica numa tensão entre passado e futuro, né? Olha para o passado que está estraçalhado, mas que aquele vento leva também para o futuro, que é a Terceira Guerra Mundial, e você recompõe essas ruínas. O cinema virou ferramenta do pós-guerra, né? O cinema moderno como uma ferramenta do pós-guerra. Como lidar com uma relação com a linguagem totalmente desassossegada. Você não fala mais da mesma maneira, você não filma mais da mesma maneira, você não monta mais da mesma maneira, acima de tudo. Você está tendo que dar momentos, né? Com pedaços, com ruínas. É a frase da Marguerite Duras, não é com o guardanapo que se recolhe os pedaços. Para mim, o movimento é esse. É uma mobilização cinematográfica de lidar com a ruína. No caso do ruína pessoal, extremamente pessoal, que ele vê como fotografia, né? A fotografia como um modo de mimetizar essa experiência arruinada, fragmentada, os lampejos de memória a que se acessa, e a Vardar com as ruínas dela encontrando a do outro. Como é que os meus pedaços encontram os dos outros? Né? Eu acho que o movimento do Ulisses é esse. Eu tenho uns pedaços aqui, traz os seus pedaços para mim. E aí a gente junta esses pedaços, faz um mosaico. Seria uma expressão mais coletiva dela, então. Nesse caso, sim. O Marquet tem você deve ter visto Sem Sol, né? E aí eu vejo Sem Sol. A vida do mundo é um objeto desse tempo. Gente, Sem Sol é a coisa mais linda. Eu não sei se vocês estão assim, eu estou um pouco assim agora na pandemia, né? Estou cheio de imagens que relampejam no momento de perigo, assim, procurando memórias de alegria para esse... Se parece, mas sim, eu diria que no caso Ulisses, LaGT tem uma pessoalidade da sua memória individual, né? Que está ali, você está fazendo um escrutínio dela em meio à Terceira Guerra Mundial, no pós-Segunda Guerra, que é o contexto que ele faz. E o da Vardar, não, é as minhas ruínas com as suas. Vamos ver o que é que dá essa liga dos meus pedaços com os seus.
E até deslocar, né? Porque ela traz, sobretudo no Ulisses, ela traz as notícias, né? O que estava acontecendo nesse dia no mundo. Mas para mim, para Ulisses e para... eu esqueci o outro modelo, como chamava. É isso. Fulieliá. É isso que estava acontecendo, né? Isso que importava naquele momento. Então... E depois vai ser o mesmo dia que foi lançado o Thriller do Michael Jackson, 9 de maio. Nossa, de 1982, aquelas bem obcecadas. Grande dia, hein, gente? Virou um diazão. Grande dia para lançar coisas. Virou um diazão. Total. Não, e aí ela vai comparando, né? Que aí é o movimento, ela é explicitando o movimento dela, né? Para mim era isso, eu tirei aquela fotografia, eu estava isolada, mas o que é que acontecia no mundo, né? A queda da França na Indochina, o que é que diziam os jornais? Que eu vou falar, hein? O Léo tá se disfarçando aí. Mas é porque me fez muito pensar no Perrec. Eu não sei quanto vocês já ouviram falar desse escritor francês, mas ele fazia parte de um grupo, né, de escritores que se propunham a fazer uma literatura experimental. E aí tem uma parte... Léo, você me corrige, tá? Eu tô aqui me arriscando. Mas aí tem uma parte alguns livros que ele vai escrever muito sobre a memória. E aí eu acho que eu me lembro, não tenho certeza, mas que ele vai... eu me lembro. Ele vai trazendo várias memórias coletivas, mas aí ele fala, eu me lembro. Mas assim, eu me lembro do carro, Então, no final, você vai lendo essa lista de lembranças e aí você vai se tocando que, na verdade, essa memória é de todo mundo. Mas aí ele se apropria como se fosse dele. Então, você fica meio incomodado, assim, fala, não, mas eu também me lembro. Eu tinha essa idade nessa época. Bom, isso hoje em dia não tem tanto efeito, mas na época, né? E aí tem uma coisa com a fotografia também, né? De pegar uma fotografia, e aí me lembrou quando você estava falando que ela... eu não assisti, né? 1 minuto e... O que é 1 minuto? Por uma imagem. Por uma imagem. E aí, ele tinha uma questão com a fotografia também, não é, Léo? E de contar, assim, a história da família dele, só que eram fotografias aleatórias, assim, não eram fotografias da família dele. Mas aí, ele contando uma história como se fosse dele, só que com fotografias que não eram, de fato, dele. Então, aqui no Perrec, queria ver esse texto, fiquei curiosa. Léo, fala aí. Eu não sei de que fotografia você está falando exatamente. Eu estou tentando lembrar aqui. Tem o Je me souviens é isso, com certeza, das listas, né? São as listas, exatamente. São 164 memórias. Mas o que eu estava pensando agora era no outro documentário que ele fez. Ele chama La Vie Filmée. Ah, sim. Foi convidado para participar de um dos episódios. Acho que eram 8 episódios. Eu não lembro quem foi que produziu, mas era, sei lá, um canal de TV francês. E cada episódio era falar sobre um período da vida francesa. Então, de 1930 a 1934. Então, eles pegavam cenas, a maioria amadoras daquela época, faziam uma montagem e pediam para algum escritor, para algum cineasta fazer os diálogos, a narração por trás daquilo. E no do Perrec é bem interessante que é um período justamente esse, né, acho que o dele é de 30 a 34 mesmo, que ele não tinha nascido, ele nasceu em 36. E tem cenas do bairro que os pais deles moravam, então ele fica, sei lá, meus pais podem aparecer a qualquer momento, sabe, uma coisa assim, meio... tentando inventar uma memória que não é dele, que ele nem tinha nascido, que não é da família dele, mas tentando se associar e aparecer naquele vídeo ali. Então, a memória coletiva que ele tenta trazer para a vida pessoal dele. Sim. No mesmo, acho que é quase o mesmo ano, né? O Perrec nasceu com eles, né? Que a Varda, que o Marquet, 30 e tanto, né? Eu acho que sim. Inclusive, esse La Vie Filmée tem um dos episódios com a Varda. Pois é, eu tenho muita impressão de que eles têm um vínculo. Qual que é o ano que ela faz? Se é o primeiro ou segundo dele, acho que é o segundo. Eu não sei se vocês já leram aquele autor brasileiro, o Márcio Seligman Silva, que ele é autor brasileiro, tradutor do Benjamin, né, no Brasil. Ele fala muito, eu não sei se ele fala sobre o Perrec também, mas ele fala muito dessa geração, de uma relação com a linguagem, né, com a inquietação em relação à linguagem. Mas com certeza
Nossa, eu fiquei curiosa com esse texto do Eu Me Lembro, porque quais são as implicações do lembrar, né, para essa geração? Sim. Né? Quais são as implicações do lembrar? Inclusive, é doido ver essa geração, né? Porque alguns estão vivos. Né? O Godard, esses dias, estava fazendo uma live fumando um charuto desse tamanho. E aí os amigos dizendo, viveu a Segunda Guerra, agora já tá aí, tá no final já. Imagino essa mesma turma, Perrec, Bardar, são muito... Essas questões estão implicadas neles. Mas o Márcio Seligman Silva, que inclusive escreveu sobre o Lajeté, Florence, que não sei se você já viu esse texto, é um texto muito lindo dele sobre o Lajeté e Walter Benjamin. E ele vai falar disso, sobre a nossa relação sobre uma inquietação da relação com a linguagem pós-Segunda Guerra, sobre o nosso emudecimento e, claro, como o cinema vai ser ferramenta de mobilização da linguagem para tratar do lembrar em tempos de trauma, né? Assim como a gente discute no Brasil em relação aos nossos próprios traumas, ditadura e tudo mais. Acho que eu achei aqui o texto, é Catástrofe, História, Memória e Benjamin. Isso mesmo, isso é o Márcio Seligman Silva, é no livro dele, História, Memória e Literatura. Olha aí, Léo. Esse livro, cara, esse livro profetiza, infelizmente, o que a gente está vivendo agora. Porque eles falam do perigo da relativização do real. Né? Que é isso que a gente vê. Essa história, alguns riscos pós-modernos, né? De relativizar o real em torno de... Não, o real existiu sim, teve câmara de gás, teve copo, sabe? E a gente que está vivendo um questionamento da materialidade total nesse momento, né? O Márcio fala muito disso. É lindo demais esse livro. É o História, Memória e Literatura. Acho que da editora Unicamp. E a Jeanne-Marie Gaimban também, os dois estão sempre... Que ela também é da Unicamp, né? Todos benjaminianos. No mestrado, eu trabalhei muito com Marquet e Benjamin. No doutorado, inclusive isso foi um tema na minha banca, eu mudei de pauta, eu fui para uma pauta chamada a mnemotécnica, né? Que é essa relação entre memória e lugar, que é uma coisa menos emotiva e mais mecânica, que eu defendo que a Vardar opera na mnemotécnica, que é bem legal também, mas é outra vibe. Mas é difícil não pensar no Benjamin todos esses dias, né? Esses dias difíceis que a gente está vivendo, escovar a memória, a história a contrapelo, reescrever até ficar diferente, essas coisas todas. Sim. Cadê o povo as pessoas? Estou vendo aqui. Matheus ainda está aí? Será? Tá, Matheus está aí. Matheus, fala alguma coisa. Legal. É porque eu estou pedindo para o Matheus falar porque ele está muito apaixonado pelo Ulisses. Ele escreve há dias sobre Ulisses e vê se ele fala. Poxa, Matheus, fala aí. Meu papel é pressionar. Oi, pessoal. Estava programando para aparecer, deixa eu até pentear aqui. Então, não, eu acho que eu só estava ouvindo mesmo o que a Tainá falou, né, absorvendo essas palavras, enfim, que é uma coisa que, curioso, eu não conheço muito a Vardar, na verdade, eu vi poucos filmes dela. E os que eu vi mais são, acho que dessa fase nova, né, mas em que ela rememora todo o seu passado dela, e é curioso ver que já tem isso desde 82, né. Então eu tenho que ver um pouco mais, né, que eu acho muito interessante como ela trabalha nessa coisa da... Eu acho que ela nessa fase final, inclusive, da carreira dela, ela se dá uma certa função para rememorar não só o seu passado, como o seu passado do cinema, né? E aí nisso tem toda a cena lá do Godard, em que ela aproveita para falar da importância do Godard, em que ela volta e lembra das fases de fotografia, enfim. Eu acho que mas eu acho que é isso mesmo, eu acho que é muito forte como coisa até que a
que a Catarina falou agora, né, de como o tempo recai sobre as imagens. E eu acho que ela, por exemplo, no JR, né, já falando mais do Visage Village, ela vê que ela precisa passar essas memórias, acho que é como se ela passasse essas memórias dela para um corpo jovem também, né? Tem isso, né? Tipo, não funciona se ela só ficar aquilo para ela, né? Ela tem que externalizar tudo isso. E enfim, mas eu acho que é um pouco, eu fiquei muito pensando tem um trechinho, né, do Ulisses que eu acho que é curioso, assim, não sei se fica muito claro, mas é que ela fala, pelo que eu entendi, não sei se, acho que a Tainá deve saber melhor, a foto dela, do Ulisses e na praia, participou de uma exposição, e aí rapidinho ela passa por outras fotos também, que, pelo que eu entendi, estariam na mesma exposição, inclusive uma do Dalí, e aí é curioso como ela fica como uma história entre as várias histórias que estão ali, poderiam ser rememoradas, mas enfim, não dá para ficar rememorando tudo. E é quase como se fosse ela deixasse claro que é só uma pedrinha no mar de memórias, né? Total. Essa exposição foi a exposição das fotos que ela fez porque ela começou na carreira como fotógrafa do Teatro Nacional Popular, né? Do Teatro Nacional Popular lá do Festival de Avignon. E aí são só os atores maravilhosos, Jean Vilar, né? Todo mundo. E foi quando ela também filmou a Ponte Curta. Sim, as fotografias incríveis e por que eleger aquela, né? Essa fotografia matriz, que aí eu acho que dialoga com a GT também, Florence, né? Tem sempre uma imagem matriz com que as outras friccionam, né? Com que as outras se roçam, se vinculam, se criam ou ganham peso. Tem sempre uma imagem matriz com que as outras se relacionam e dá peso a elas, né? Dá determinado peso a elas. É uma coisa muito relacional. E daí o debate sobre montagem ser fundamental para falar desses artistas. Tainá, não sei se você pode falar um pouco, talvez tenha a ver com isso que você fala da imagem matriz. Agora você falando, eu relacionei até um pouco com a coisa que você falou dos espelhos, mas uma coisa que fica me batendo, assim, não sei quanto você estudou sobre isso na tese agora, é sobre essa como falar, essa coisa dessa reprodução das imagens que ela faz, né? Que acho que é algo que inclusive ela fala desde do Jacques Denant, que ela acho que Jacques Denant, né? Que ela pega as imagens dos filmes do Jacques Demy e refilma de outras formas, né? E isso que ela faz muito nas praias de Agné também, né? De refilmar, é uma coisa que eu acho tão interessante, assim, de reelaborar as imagens, né? Parece que talvez com outro olhar, agora no seu 80, né? Quando ela fez com um olhar diferente, mas revendo aquelas imagens. Eu me lembro da apresentação da Socina, você falando da imagem do espelho, acho que do documentário que ela refaz com ela mesma no espelho, né? Também eu acho muito bacana, né? Não sei se você poderia falar um pouco mais sobre essas reencenações, essas reelaborações de imagens que são imagens muito icônicas, né? Que ela trabalha, assim. Super. Essa cena do documentário é linda porque a personagem principal, que é essa mãe que acabou de separar e está muito da separação, ela filma ela nua, sozinha, fazendo um estudo do corpo dela. Essa nudez solitária da mulher que nós mulheres conhecemos muito, que é a nudez desvinculada do mundo, né? Uma nudez desvinculada da sedução, né? A Varda filma muito bem essa nudez no documentário, essa nudez própria, sua, solitária, o estudo do seu corpo só, não a nudez para o outro. E aí ela está falando, nesse momento das praias janeiras, aparece nas praias janeiras essa cena, né? E aí ela se filma, né, na mesma posição da personagem, ela se monta com a personagem.
né? Com que talvez, ela diz nas pré-Janhês, talvez essa personagem tenha sido a que mais fui eu. Sim. Né? E é uma pancada, porque é uma personagem que está sofrendo de solidão num casamento, né? Ou de uma separação, então é bem intrigante. A questão do uso de imagens é uma questão que diz respeito não só a Vardar, mas diz respeito ao documentário autobiográfico moderno, né? Que a gente sabe que compõe René, Marquet, Hollis Frampton, tanta gente, Sue Friedrich, esse pessoal foda, né, do documentário moderno, e que é uma questão de ressignificar, né, a partir de um contexto. Alguns cineastas, inclusive o Chris Marquet, os filmes vão ser sobre isso, sobre o que eu faço com o meu arquivo e eu estou gastando aqui. E se eu botar essa imagem com essa, e se eu botar essa imagem com essa, a primeira cena do Sem Sol tenho aqui uma imagem de alegria. Com que outra imagem eu posso juntar essa? Né? Então, assim, eles têm arquivos, ou seja, quem lida com arquivo, lida com memória de uma maneira muito própria. Arquivo tem uma dimensão muito poderosa no pós-guerra, ou pós-experiências de violência radical. Então, o arquivo, né, tem uma outra ascensão do arquivo, e eles vão lidar com isso. Já registrei de tudo. Tenho registros de toda sorte. Tenho registros meus e registros feitos não por mim. A Vardar associa muito registros que não foram feitos por ela também. Ela pega alguns, né, fotografias tiradas por outros, arquivos de fotografias da infância dela, que ela associa. Eu associo sempre a cor. Na minha cabeça, eu associo sempre a cor, né? Modifica, né, o vermelho com o verde, se você usa o amarelo. O trabalho de montagem é sempre, para mim, um trabalho cromático. Gente, eu não tô vendo mais ninguém, travou aqui. Tô só na intuição, assim, ouvindo. Estamos aqui. É porque o encontro chamava Inês de 5 a 7, então já tá batendo a bala aqui. Estamos chegando no 7. Mas eu queria falar um pouco sobre a experiência, bom, aqui sem muita ideia de alguém que estuda e pesquisa a Inês, mas a experiência de um espectador que ouve falar e tem uma, como o Matheus acho que falou, eu não conhecia tanto a Inês, mas acho que é isso, eu queria perguntar justamente sobre isso, sobre essa recepção. Por que a gente conhece mais o Cléo de 5 a 7, por exemplo? E eu estava pensando em como esse filme me apareceu na época, enfim, e como ver filmes da Inês agora, esses recomendados por você, principalmente esses últimos dois que a gente comentou aqui, me ressignificou a própria obra dela. E, enfim, sobre essa questão, acho que não me parece como algo tão conhecido do público em geral, esses filmes mais de montagem de fotos. Eu tinha mais a ideia do Le Bonheur, por exemplo, Os Vagabundos, né? Como é que chama em francês? Sem Teto e Sem Lei. Sem Teto e Sem Lei, bom, tem esse Le Vagabond, né? Eu não sei onde eu vi isso, acho que foi em inglês, né? Tradução em inglês. Uhum. Bom, esses primeiros filmes dela e essa última fase não me parece tanto, assim. E, enfim, eu acho que isso acontece também dentro das obras que foram recomendadas aí, de ter uma ressignificação a cada hora que você lê, que você vê também. Tem o lance de ser tão fragmentado e tal, e essa busca pela memória. Eu acho que nem tanto ela, como falou alguém aqui antes, ela traz para uma nova geração aquela memória que ela precisa guardar como se fosse uma coisa material, quase de uma propriedade, que fiquem com isso aqui que eu produzi, não. Ela causa bastante estranhamento também, né? Porque você fica tentando acessar uma memória ali que também, para você, ela é meio opaca, né? Então me pareceu muito isso. Você acha que esse destaque a essas obras como Cléo estão aí nessa recepção mais fácil de filmes com uma narrativa mais clássica assim, ou é porque, enfim, tem uma outra questão? Eu acho que tem a ver com a Nouvelle Vague, né? Mesmo, assim, com
assim, foi exatamente, né, a encomenda que fizeram para ela. Sabe esse filme aqui do Truffaut? Se você puder fazer algo assim, barato, né? Mas eu acho que tem uma coisa de assim, se você viu Acossado, então tem essa mulher que faz esse filme aqui também. Assim, acho que o Cleo fica muito assim, essa Nouvelle Vague, todas essas, né, o pessoal gosta, né, da avó da Nouvelle Vague, mãe da Nouvelle Vague, essa analogia, mas a minha hipótese é de que o Cleo é mais conhecido por ser pela questão Nouvelle Vague, por estar associado por esse universo, uma certa França reconhecível, né? Ao mesmo tempo, eu me pergunto por que a gente não conhece o Lapoincourt, que foi o inaugural, o primeiro filme da Nouvelle Vague, de fato. Né? Me pergunto por que é um pouco mais austero, né, do que o Cleo. O Cleo foi para Cannes, né? O Cleo circulou mais, inclusive. Né? Inclusive, essas outras obras da Varda, acho que só vão ser mais conhecidas hoje em dia pós por exemplo, depois que algumas artistas falaram da Varda, né? A Greta Gerwig falou da Varda, a Lena Dunham falou da, sabe, assim, deu um boom nessa outra Varda, mas ainda a Varda ficcional. A Varda dos documentários impuros, ela fica mais... Eu tenho um pouco de... Para mim, dá um pouco embaçado, porque para mim é como se o Ulisses fosse super batido, sabe? Mas não é. Tem muita gente no cinema que não viu Ulisses, e não viu Um Minuto por uma Imagem, e não viu... O que foi mais visto nesse sentido foi o As Praias, né? Em 2008, 2010 aqui no Brasil, que já tem mais apelo. Mas eu acho que o Cleo é mais conhecido por essa vinculação com a Nouvelle Vague, porque as pessoas querem ver exemplares da Nouvelle Vague, né? E ele acaba sendo... Inclusive, em aula, eu tenho deslocado um pouco mais para o Ponte Curta, para a gente tratar mais disso. E o Le Bonheur, que é super moderno, né? E também não é um filme fácil, é bastante austero, apesar do colorido, mas que... O que você acha, Roberto? Você acha que o Le Bonheur é mais conhecido? O Le Bonheur, eu às vezes fico sem saber se ele é tão... Você sente que ele é mais visto? Eu acho que eu tinha até, na época que eu via, sido recomendado por alguém, falar, vê o Le Bonheur, e eu ia muito na 2001, que fechou agora, e tava mais em destaque esses filmes, tipo Le Bonheur e o Cleo era o que tava com a caixa mais destruída, que o pessoal pegava sempre, e que chamava, por alguma coisa chamou mais atenção. Talvez porque os curtas fiquem, de certa forma, e eles são muito fotográficos, escondidos ali dentro de uma capa de DVD, sei lá. Enfim. E acho que em geral, quem vê os curtas vê numa sessão única. Assim, teve uma retrospectiva Varda, e aí tem um dia dos curtas, né? Todos os curtas. Foi assim quando eu morava em Curitiba, numa sessão na Cinemateca. Foi quando eles juntaram todos, Ulisses, Um Minuto por uma Imagem, e aí fica muito restrito, né, a exibição deles. Não tem... Ou é na retrospectiva que teve aqui, né, acho que em 2008, né, se eu não me engano, ou nessas retrospectivas de curtas. Os outros não, os outros pelo menos estão na caixa da locadora. Eu acho que a hipótese é essa. E podem ser, né... Eu sinto pena que o A Canto Outra não está nessa mesma pecha, infelizmente. Não está sendo tão visto quanto esses outros, que é bonitão demais também. Sim, quando você falou também dessa posição dela na Nouvelle Vague, né? E aí você falou que ela é inauguradora da Nouvelle Vague, é isso? É porque é o primeiro filme, 54. Por exemplo, O Acostado é de 60. Né? Os filmes que a gente às vezes considera como o primeiro, né? Ela já fez em 54, o que talvez já seja considerado a primeira Nouvelle Vague. Sim, você falou dessa posição dela ali. Enfim, eu lembro da cena nas praias, que ela compara aquela configuração do quadro dos surrealistas, que tinha a Virgem na floresta no centro, e ela se coloca no centro dos autores da Nouvelle Vague, todos homens olhando para ela.
E ninguém Enfim, pode ver, né? queria Que que é você o nome do comentasse isso quadro porque... Ninguém pode ver a mulher. Eu queria que você comentasse isso, porque me veio forte essa questão, apesar de que ela não coloca ali claramente, que é uma questão masculina e feminina. E, de certa maneira, eu posso estar viajando. Cleo me aparece muito como um filme que pode ser interpretado como uma musa ali, uma mulher frágil, enfim. E nesses últimos filmes da Agnès que eu tenho visto, e esse que você passou pra a gente dar uma olhada aqui em casa, do Uma Canta, Outra Não, a posição da mulher ali é muito mais se colocando, né? Aliás, de sororidade ao mesmo tempo, né? Não sei se o Cleo, ele tem essa coisa de... Pode ser lido de um jeito assim, vamos ficar admirando essa musa aqui, que está num momento de fraqueza, enfim. E esses filmes são mais difíceis de entrada por causa disso também. O que você acha? O Cleo, para mim, é uma mulher que se desmonta, né? É a coquette que se desmonta, né? O filme evolui com ela começa a tirar o chapéu, né? Tira a peruca e vai para a rua, né? E ele é assim, que em geral como ele é colocado, em que patamar ele é colocado como um filme relevante, né? No sentido inclusive do espectro feminista, né? Por estarmos acompanhando a jornada dela. Mas ainda assim, ainda é uma jornada que com um destino romântico, né? Ainda tem um destino romântico, por sinal, que o ator é o pai da filha da Rosalie, o Antoine Boussolier. Ele nunca assumiu, né? Que ela fala, né? No filme que ela mandava cartas e ele não respondia. É o ator do Cleo, o soldado. E a minha impressão sobre o Cleo, assim, acho lindo. Em geral, não é o que eu uso mais em termos para discutir essa questão de representação da mulher, mas me interessa pela solidão da mulher antes do romance, né? Mesmo até a situação do encontro, mas tem uma solidão da coquette, né? Dessa mulher que, acima de tudo, que aí é bem simbólico, no sentido de que da imagem de nós mulheres que está sempre sujeita ao olhar masculino. E aí ela vai se despindo de ser a coquette, que é a vista, uma outra coisa, uma outra existência, né, que vê. Ela vai deixando de ser aquela que é vista para ser aquela que vê. Aí sim, aí vira um filme radical, em termos de ponto de vista de gênero, né? Ela deixa de ser a figura vista, apreciada, a musa para ver. Mas sim, ainda é uma outra figura. Uma Canta, Outra Não já é declarado, né? Tem uma coisa declarada que incomoda algumas pessoas. Tem uma teórica muito famosa chamada Sandy Flitterman-Lewis, que ela acha que Uma Canta, Outra Não joga as regras do jogo, não subverte, que ela vai subverter no Sem Teto e Sem Lei, de fato. Eu acho que ela já subverte Uma Canta, Outra Não. Não sei se vocês que viram o Le Bonnet e Uma Canta, Outra Não, mas tem uma frase que conecta os dois filmes, né? Que é eu estou feliz, eu não estou. Nos dois filmes essa frase é dita. É muito impressionante mulheres dizendo isso nos filmes, né? Em situações amorosas, sabe? Eu estou feliz e não estou. A Sandy Flitterman, eu acho que ela joga as regras do jogo nesse filme. Eu acho que não. Acho que tá tudo inquietado ali. Eu sigo as cegas. Que coisa. Mas estou ouvindo vocês, está tudo bem. Meu computador trava muito. Eu minimizei e ele não quer voltar mais. Mas estou ouvindo vocês, é o que importa. Vocês estão me vendo? Sim. Então, mais as cegas ainda, exposta. Não, mas é muito bom falar da Vardar. É muito... No dia do... maravilhoso dedicar todo esse tempo a falar dela. É muito alguém a ver mesmo, a ver e ver as ficções também, essas ficções menos conhecidas, né? Tem muito filme bonito, Uma Canta, Outra Não, defendo muito. Tem As Criaturas. E tem uns filmes doidos, uns filminhos
meio doido. Tem os lindos Murmur, que é sobre os muros, né, em Lausanne. Achei muito legal. Muito legal. Ela viajou, né, muito e fez o Salut Le Cuban, né, que é bonitaço também, que foi quando ela foi. São filmes muito diversos, mas todos relacionando esse mundo fotógrafa, esse mundo realizador. E assim, eu acho... desculpa, Roberto, não te falei, mas com certeza não foi falada porque era mulher. Imagina, tem Alain René, Henrique Romer, Jacques Rivette, que vão se prestar a falar de Agnès Varda agora com a pauta pós-2010, né? Pós-Marcha das Vadias, pós o debate, a nova onda feminista, que a Varda vai... Ainda tem na cinefilia, gente, é muito difícil. A cinefilia ainda é muito... são os gênios e mulheres boas, competentes eventualmente para eles, mas é muito difícil. Eu acho que ainda me incomoda muito uma relação com esses cineastas que são maravilhosos, eu amo Romer, amo esses, mas o apagamento ainda... E aí algumas cineastas vão sendo autorizadas a entrar nesses territórios. A Varda, nesse momento, está bem autorizada. Sabe, assim... Ah, não, Varda é boa, outras não. Catherine Breillat ainda é uma louca, delirante, Maurice Pialat, sabe? Assim, é difícil, são várias etapas para cineastas brancas na França. Imagine uma cineasta negra, né, para furar esses bloqueios, para ter um reconhecimento, um cineasta indígena, é muito difícil. Estamos falando ainda de um território dessas mulheres que conviveram, estavam lá no cenário, no debate. Tainá, o Matheus está fazendo uma pergunta por escrito, imagino que você não esteja recebendo. Eu vejo, digam, por favor. E eu só vou aproveitar, eu não sei, Roberto, Florence, mas eu acho que essa aí talvez mais alguma pergunta e acho que a gente já começa a encerrar, né? Beleza. Então, o Matheus perguntou, Tainá, uma pergunta, você acha que Varda é apagada eventualmente pelo Jacques Demy? Ou já foi muito? Digo pela cinefilia, considerada como a esposa do Demy e não Varda por ela mesma. Eita. Polêmica. Eu não acho, porque eu acho que o grupo do Demy, as pessoas que admiram o Demy, também não são exatamente o centro da questão, sabe? Talvez na França. Eu acho que na França, sim. Mas para nós, quem é que ama o Demy? Nós, mulheres, as gays, né? A gente é um grupo que ama junto, Varda e Demy. Mas na história, totalmente apagada. Os filmes do Demy circularam. Quando ela foi para os Estados Unidos, ela foi porque o filme do Demy estava circulando. E ela estava fazendo filmes maravilhosos já na época. Então, assim, sim. Demy foi chamado para Hollywood. De alguma maneira, sim. Mas muito dessa estrutura mesmo, assim. E o Demy tinha esse vínculo musical, né? Que, de alguma forma, seduziu Hollywood de alguma maneira. Mesmo sendo musicais completamente, como a gente sabe, musicais trabalhistas, musicais sobre solteira, né? Mas ainda assim teve essa aceitação. Tanto que ele ganhou Cannes antes, ganhou outros prêmios honorários antes também. Posso perguntar? Sim. Tainá, não sei se você saberia dizer, se passou aí pela sua pesquisa, mas pelo jeito você é bem curiosa com várias coisas. Então, agora que você falou da coisa dela ter ido para os Estados Unidos, né, por conta do patrocínio dele lá da Colômbia e tal, e é maravilhosa aquela cena do amigo deles falando, né, que ela estava para conseguir um patrocínio e o cara em cima dela, ela deu um tapa no cara, alguma coisa do tipo. Enfim, mas eu fiquei curiosa com relação também ao contexto de produção, né? Porque, bom, na maior parte das vezes, até estava discutindo isso com uma amiga, as mulheres têm,
quando conseguem nesse mercado produtivo, acabam tendo que fazer filmes mais baratos do que os homens fariam, né? Acho que ela até fala que poucos filmes ela conseguiu bastante patrocínio. Inclusive, acho que até essa coisa dela fazer filme no bairro, né? Tem um pouco a ver com isso também, mas na verdade o que eu queria é saber a sua opinião, assim, se ela tivesse essa grana, se ela faria um outro tipo de filme, ou se está tudo meio junto, né? E você sabe sobre esse contexto de produção, como é que ela levantava a grana para os filmes dela? Dificílimo. A Cine Tamarri, como ela mesmo diz, ligando, né? Pedindo, olha, tem um filminho aqui, que é isso, sabe? Difícil, sempre difícil o contexto de produção. Eu não sei tanto, em geral, não sei tanto sobre produção, mas sei que não foi fácil para ela. E me pergunto se ela faria filmes diferentes. Talvez fizesse... Talvez, como uma mulher interessada pelo mundo da cor, uma cromofílica, como ela era, talvez fizesse filmes, né? Ela conseguiu fazer isso, né? Filmes que ela conseguisse vincular a relação com a pintura que ela tinha. Mas se eu fosse chutar, guardar com mais dinheiro, com mais produção, ela, sei lá, poderia fazer uns filmes bem extravagantes. Acho que o dinheiro que ela usaria seria para fazer umas extravagâncias. Como ela consegue fazer no Visage Village, fazer uma circulação mínima ali com JR e tudo mais, mas não distante dos temas dela, e que um dos temas dela, né, eu não sei se vocês têm que ver o Catadores e Eu, né, a questão da passagem do tempo, e quando ela descobre a digital, né, hoje eu até tem uma foto dela com uma, não é uma TechPix, mas parece uma TechPix, dela brincando com uma maquininha, com ela ficou mais seduzida pelo digital, pela facilidade de filmar com uma mão segurando com a outra. Eu acho que ela estava muito mais no caminho de fazer filmes até mais baratos do que outros, mas, claro, o dinheiro que ela certamente queria para pagar dignamente a equipe, para ter equipe, para fazer o que ela queria, mas eu não consigo pensar muito numa Vardar super produzida. Acho que seria coisas lindas, extravagantes. Se fosse dinheiro, acho que era para extravagância e para pagar mais equipe. Mas não sou bem... não sou tão sabida de produção, não. Mas sei das dificuldades dela, porque ela fala sempre da Cine Tamarri batalhando para esse ou para aquele filme. Sempre ela menciona essas dificuldades, que é só aquela pessoa que estava mais ponta firme ali nessas produções. Beleza. Gente, alguém mais teria alguma pergunta, assim? Algum comentário? Não? Tainá, você continua no escuro aí? Continuo, mas ouço vocês bem, ouço muito bem. Eu vou resetar o computador depois daqui, mas vou continuar se ouvindo. Vou dar aquele apertão para ele reiniciar. Tira tudo da tomada. Acho que é interessante lembrar que a data de hoje é o nascimento da Vardar, né? Enfim, a gente acabou não falando muito sobre isso. E acho que, sei lá, se ninguém mais quiser perguntar, o que você tem como consideração final, Tainá, nessa data? Enfim. A minha consideração final é sobreviver, sabe? A gente está nesses dias tão difíceis, sobreviver virou um imperativo agora, que oficialmente nos dizem o contrário. E a Vardar é boa nisso. É boa em viver e sobreviver. Em de outra maneira, em ganhar de outra maneira, em dizer assim, não, os filmes são muito sobre isso, esse uma canta, outra não. Acho que se fosse para terminar e dizer um filme, eu diria esse. É sobre isso, é sobre uma aridez total, uma dessaturação de cor total, que parece com o que a gente vive agora, que ela colore, que ela fatura, que as personagens encontram uma maneira. Vamos nessa, gente, pra gente, que não tá fácil, mas tem muita vida por aí, então viva Vardar. Isso é uma questão prática, assim, a gente não fez uma live exatamente, né, porque não foi transmitido ao vivo pro Facebook ou Instagram, sei lá, mas
A gente reuniu gente aqui e a gente gravou. E se vocês tiverem por algum motivo, alguma restrição ou não querer mostrar a imagem, a gente já pergunta agora. E a gente pode fazer uma edição, alguma coisa, tipo, enfim. Mas é mais para dizer que a gente pede autorização para vocês aqui. Para que isso vá para as redes. Tá tudo bem. Queria agradecer de novo, antes da gente encerrar, o convite, a conversa. Que conversa boa. Bom demais ouvir vocês. A gente agradece, Tainá. Muito bom. Não, tamo junto, gente. Que tempo, minha gente. A gente tá tendo tempo suas areias. É bom demais falar no Vardar. É bom demais estar no coletivo. Tá todo mundo isolado, tá em comunidade. É o que vai salvar a gente. Então, muito obrigada. Obrigada a você, super obrigada. E super obrigada pelo pessoal que esteve aí também. Obrigada, gente, por tudo. Trouxe a escuta, trouxe as perguntas, trouxe essa exposição também. Referências, muitas referências. Tamo junto. Gente, só deixa eu dar aqui uma dica só. O box que o boy aqui me deu no meu aniversário, que é o box da Agnes Varda, que chama Essencial Agnes Varda, que é vem 3 longas e 13 curtas-metragens, então se você quiser que legal! Nossa, brilhou muito, Roberto, com esse presente. Livraria Cultura. Livraria Cultura. Mas a Tainá estava falando de uma versão que é portuguesa. Você acha essa versão também bastante completa? Eu tenho essa caixinha portuguesa, todas os curtas. Essa deve ser melhor, com as legendas direitinho, ótimo. Mostra aí pra gente. Perfeito. Essa versão. Não, gente, eu só disser pra vocês que ela ficou no meu último divórcio, acho que ela mas corta essa parte. Eu não sei, tá em algum lugar, não faço ideia. É uma vermelhinha, todos os curtas. Eu tô na dúvida se ela é portuguesa ou se ela é francesa. Não, ela é francesa, gente, desculpem, não é portuguesa não. É francesa, é Tutulecu, vermelhinha. E tem todo... Eu acho, inclusive, que a Criterion... É da Criterion essa, né? Da Criterion? Sim. Eu acho que ela é inspirada nessa, sim. Não, essa que é boa. Tinha aquela história de, sabe, diária. Nem passava direito. Tainá, depois, eu não sei como você se ofereceu para disponibilizar o documentário. Eu quero muito. Vocês têm que ver. Eu mando por e-transfer. Posso mandar? Se você mandar pra gente também, Tainá, daí a gente consegue difundir, assim. Acho que vocês têm contato direto, né? Mas para quem não tiver contato com você, daí a gente consegue fazer essa ponte também. Mando. A minha vida é traficar o documentário. É uma honra. Pode deixar. Pode deixar. Eu vou mandar. Eu vou ver, inclusive, se tem um arquivo novo no KG, mas eu tenho um aqui. Pode deixar. Alguém me dá um e-mail que eu mando por e-transfer, tá bom? Legal. Lembrando que no Making Off tem 28 obras da Inês também. Que, pra quem não conhece, mas acho só pra falar. Uma canta outra não, gente. Uma canta outra não. Alegria para esses dias. Tem outros que são mais difíceis, que a gente pode ver. Muito bom. Tá bom? Muito bom, isso? Então. É isso, né, pessoal? Isso. Obrigada. Obrigado, gente. Tchau, gente.